O presidente Lula assinou hoje, é uma formalidade, mas enfim, é o que vai para o livro de história. A aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Até aqui foi o presidente dos últimos 2 anos. Ele deve deixar a corte agora, sábado. O STF e o Congresso estão aparentemente, isso nada é público oficial, aparentemente apoia-se de um lado e de outro nomes diferentes para ocupar a vaga de Barroso. Confira na reportagem de Carol Rosito. No Supremo, o nome apontado para o lugar de Barroso é de Rodrigo Pacheco. O senador tem bom relacionamento com os ministros da Corte. Seu perfil também agrada aos magistrados. É visto como moderado e técnico. Pacheco tem respaldo principalmente de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Os dois tiveram influência na indicação de Flávio Dino para o lugar de Rosa Weber no ano passado e estavam na reunião da última terça-feira com Lula para tratar da sucessão de Barroso. A campanha ameaça o favoritismo de Jorge Messias, advogado-geral da União, considerado por governistas como eficiente e elogiado por Lula por sua lealdade. A disputa acontece no momento de pressões sobre o STF. Ministros tiveram visto suspenso nos Estados Unidos durante o julgamento de Bolsonaro e Alexandre de Moraes foi sancionado pela Casa Branca, considerado um violador de direitos humanos. No Brasil, a oposição protocolou nesta quarta-feira o 7º pedido de impeachment de Flávio Dino e o 41º pedido de impeachment contra Moraes. Neste caso, o pedido se baseia em novas denúncias, como a informação do Departamento de Alfândega e Imigração dos Estados Unidos de que Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, não entrou no país no fim de 2022 com o ex-presidente e que o ministro usou um registro errado para justificar a prisão do réu na ação da trama golpista. Na última terça-feira, Moraes mandou soltar outro condenado pelos atos de 8 de janeiro de 2023, depois que a Procuradoria-Geral da República e a defesa apontaram um erro judicial que levou à detenção. Moraes mandou prendê-lo após constatar que o homem não cumpria as medidas cautelares junto à Vara de Execuções Penais de Uberlândia, para onde o STF mandou uma carta pedindo informações. Acontece que o réu, segundo orientações da própria Justiça, prestava contas de suas cautelares em outro juízo, na mesma cidade. Diante do que chamou de novo cenário, a PGR pediu a revogação da prisão, que foi aceita por Alexandre de Moraes. Gustavo, é muito difícil a gente levar em consideração a escolha, oficialmente a escolha do presidente da República, de um personagem que no Brasil se tornou tão relevante como é o personagem que integra a nossa Suprema Corte, se a gente não levar, no mínimo, na nossa consideração, essa sucessão de fatos. A gente tem uma linha do tempo particularmente preocupante para o Supremo. No julgamento que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, um voto discordante deixou o Supremo numa situação bastante difícil do ponto de vista político. Mostrou uma cisânia interna, mostrou sérias dúvidas sobre o seu próprio papel político, é o que está no voto do ministro Luiz Fux. Agora são apontados erros do que é tratado por nós com bem intencionada ironia, nosso inquisidor-mor, o ministro Alexandre de Moraes. Nenhum inquisidor pode cometer erros. Isso peca contra a imagem do inquisidor. Nesse contexto, quem vai ser escolhido? Eu acho que o mundo mudou em pouquíssimo tempo. Se nós fizermos um corte histórico de 15 anos para cá, William, a situação política no mundo ocidental mudou por completo e as relações entre poder executivo e indicações para cortes supremas e cortes constitucionais também mudou. De modo que, quando o presidente Lula fez aquelas indicações primeiras, no seu primeiro governo, de 2003 a 2006, e no segundo, de 2007 a 2010, ali existia um ideário do partido de compor uma Suprema Corte plural, com indicações provenientes de vários setores da sociedade, até setores conservadores, William. Mas aí veio a ação penal 470 do Mensalão, causou um trauma na administração federal, principalmente no presidente Lula. Depois veio a Operação Lava Jato e posições tomadas por alguns ministros indicados pelo Partido dos Trabalhadores frustraram o presidente Lula. Tudo mudou, William. Hoje, o que se pretende no Poder Executivo Federal é indicar autoridades, sim, grandes autoridades do direito, mas que tenham uma relação
da mais estrita fidelidade, não só com o partido, mas com a administração federal, com as grandes autoridades da administração federal. Assim foi quando Cristiano Zanin foi indicado, assim foi quando Flávio Dino foi indicado, e assim será agora, William. Então, nós temos que levar em conta dois fatores: a relação de fidelidade, que não se descumpra, que não gere decepções, como algumas indicações geraram decepções ao presidente Lula, e nomes jovens. Estou falando aqui do ponto de vista etário. Isso tem acontecido pelo mundo. Quando as Cortes Supremas adotam o modelo da vitaliciedade, como a nossa adota, embora a nossa adote uma vitaliciedade limitada aos 75 anos, diferentemente do que ocorre na Suprema Corte dos Estados Unidos, em que a vitaliciedade é ipso facto, vai até a morte, o presidente tem o interesse de indicar pessoas que fiquem 25, 30 anos na Corte Suprema. Foi assim com o Zanin, que tinha 47 anos ao ser indicado. Foi assim com o Flávio Dino, pouco mais de 50 anos. E Jorge Messias, que é um possível indicado, tem 45 anos. O Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, não chegou aos 50. É esse o prognóstico, William. É basicamente isso que deve acontecer nos próximos dias. Na descrição do Gustavo Sampaio, Caio, chama a atenção a expressão que ele usou. O que hoje se procura é a mais estrita fidelidade à administração, ou seja, ao presidente. Quem preenche esse requisito, na sua opinião? Bom, dos cotados, alguém criado no Partido dos Trabalhadores, alguém que foi um auxiliar muito próximo do ex-presidente da República, indicado pelo próprio presidente, que é a Dilma Rousseff, que é o AGU, né? Que é, inclusive, colocado, e de fato, por todas as informações que a gente tem, é o favorito. Né? Um sujeito jovem, muito próximo ao partido, evangélico, pagou missão, né? Mas dentro do cargo foi bem sucedido ali nas ações da Advocacia Geral da União. Já visto tanto que a gente fala aqui, inclusive, né, que a Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo justamente para ganhar algo que o governo Lula não ganhou no Senado ou na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Pacheco, ele corre, eu gosto de ver sempre, William, quem está por trás. Quem está por trás do Jorge Messias? PT, o Prerrogativas, de novo, né, que indicou lá a presidência dos Correios, o grupo Prerrogativas, e o partido, né? É algo do pessoal do presidente Lula. O Rodrigo Pacheco tem o Supremo e a cúpula do Congresso Nacional, que não é pouca coisa, né? Essa reunião que teve ontem no Palácio da Alvorada, o Lula com ministros do Supremo, ministros da Justiça, para tratar desse assunto, já mostra a deferência que o Lula tem em relação a isso. E o Lula, se quiser mirar, principalmente na próxima legislatura, onde o Senado Federal vai ser um problema, né, com muitos bolsonaristas, um problema para o governo, eu digo, e para o Supremo Tribunal Federal, ele tem que fazer esse cálculo, né? Eu vou atender meu partido e alguém da minha íntima confiança, ou vou atender a cúpula do Senado Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, alguém que tem um status jurídico maior até, porque o Pacheco tem um status jurídico superior, então ele tem que fazer essa conta. Mas, no meu sentido, essa conta já está feita. E a tendência clara é o Jorge Messias. Se eu penso, Daniel, do jeito que a gente está tratando essa questão, talvez a forma absolutamente normal, como o próprio Gustavo Sampaio, quando o Gustavo Sampaio diz a mais estrita fidelidade ao chefe de um poder. É isso que se espera da nomeação de alguém que vai para a Suprema Corte, cuja função, na nossa divisão de poderes, é zelar pela Constituição e não dar o braço para o Executivo. O braço no sentido de formar alianças políticas. Você descreve que são preferências político-partidárias de horizonte curtíssimo aqui em Império. A gente trata isso, Daniel, com a maior normalidade, nós jornalistas. O que talvez seja uma expressão do estado que a gente está vivendo hoje de desequilíbrio entre poderes e desvirtuamento de instituições. Mas deixa esse editorial para lá, e vamos à questão atual política. Quem leva, Daniel?
William, se a gente pensar 20 anos atrás, o processo de escolha por parte de Lula, de um ministro supremo, era ligar para Márcio Tomás Bastos, ligar para Sigmaringa Seixas, pedir um nome, se esse nome fosse do Rio de Janeiro ou do Paraná ou de outro estado, ligar para a turma ali da CUT, do PT nesse estado, saber se tinha alguma coisa contra essa pessoa e aí nomeava. Mas tendia a ser um jurista ou alguém respeitado no meio acadêmico, e não é mais o caso. O critério de fidelidade e o critério etário agora prevalece, e não prevaleceu só com Lula nas suas 2 primeiras indicações ao Supremo. Prevaleceu com André Mendonça, também indicado por Jair Bolsonaro, também na faixa dos 40 e pouquinho anos, alinhado ideologicamente. Acontece que a situação toda está se deteriorando para o Supremo em termos de reputação institucional. A confiança da sociedade, de qual lado for, com a Suprema Corte, tem baixado muito. Perde-se uma enorme oportunidade de resgatar valores que colaborariam para a própria confiança da opinião pública na Corte Constitucional. Não deve acontecer agora, porque Lula já confidenciou que precisa de um aliado, que teme pela democracia nos próximos anos, então que precisa de um defensor da democracia. Foi isso que eu ouvi de alguns interlocutores dele. Agora, me parece que o que está se traçando não é só uma perda de oportunidade por parte do Executivo. É uma perda de oportunidade também, como tem acontecido por parte do Senado, num processo de sabatina que muitas vezes nos bastidores ali tem mensagens de que o Senado vai apertar, pode negar a indicação, e o que acontece na prática é uma sabatina rápida, frágil, quase que chapa branca. Isso é o que não deveria acontecer. O processo de indicação é basicamente um reconhecimento da elite política do Brasil de que o Supremo é um agente político muito mais do que um agente jurídico. Eu quero perguntar para o Gustavo, se essa mistura da ideologia com o enfraquecimento institucional, né? E aqui lembrando o Márcio Tomás Bastos, ele faz muita falta não só para ajudar a indicar a gente para o STF, mas para tantas outras coisas. O quanto o STF já chegou, ou corre o risco de chegar rapidamente, num ponto sem retorno, numa tentativa de recuperação do seu valor institucional e da sua reputação diante da sociedade. Thaís, eu acho que já foi feito o despertar dessa consciência por alguns ministros da Corte, tanto que muitos que tinham um perfil talvez ativista ou mais discursivo, de maior exposição pública, deram início a um processo de mais comedimento, de mais autocontenção. Eu acho que o tribunal percebeu que a curva estava sendo feita e era preciso retornar a uma posição de equilíbrio. Mas é preciso notar, Thaís, para te responder, que o principal elemento que tem que estar em jogo nas discussões nacionais é o sistema. Não são os ministros, o ministro João ou o ministro José, mas o sistema. Porque quando nós, no Brasil, adotamos esse sistema de indicação do presidente da República para a chancela do Senado e nomeação à Suprema Corte, estávamos 136 anos atrás, no começo da República, elaborando a Constituição de 1891, que foi a segunda Constituição da história do país, a primeira da República. Copiamos o modelo dos Estados Unidos da América, é exatamente assim que funciona por lá. Nós copiamos de lá. Só que o Supremo Tribunal Federal, Thaís, na Primeira República, ele não tinha a terça parte da importância político-institucional, nem das competências que ele tem, que ele reúne hoje. Então, hoje, o Supremo Tribunal é praticamente uma terceira casa do Parlamento Federal. Não estou sendo técnico no que eu estou dizendo, mas fazendo um comentário de ordem política. Tornou-se o órgão mais importante da República nas decisões finais. Então, esse modelo norte-americano de indicação do presidente para a chancela do Senado Federal e posterior nomeação pelo presidente é um modelo que está sendo rediscutido em muitos lugares do mundo que o adotam, Thaís, porque certamente esse modelo convida o presidente da República. E, por fim, para concluir, o presidente não está errado na posição que toma, mas convida o presidente da República a pensar no presente, no futuro próximo e no futuro mais distante.
Quando dizemos que o presidente prefere indicar alguém que ainda tenha 30 anos na Suprema Corte, no lugar de indicar alguém que tenha mais 10 anos e que possivelmente tenha mais maturidade intelectual, científica, emocional por ser mais velho, é porque se o presidente indica alguém que tenha 10 anos até os 75 anos, ele vai indicar 1/3 do ministro que ele teria indicado se indicar uma pessoa de 45. Então as coisas viraram uma espécie de tabuleiro de xadrez. A estratégia política é necessária por uma questão de sobrevivência. E tem sido assim, Thaís, também nos Estados Unidos da América. Veja a briga entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, disputa acirrada por indicações à Corte Suprema, e olha que lá a Corte Suprema tem menos poder institucional, relativamente, do que a nossa por aqui.